Vamos abrir nossa Bíblia para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Semana passada nós vimos detalhes introdutórios a essa carta. Nós já descobrimos que Paulo escreveu essa carta e ele estava junto do irmão Timóteo. Nós ouvimos que Paulo não conhecia essa igreja e provavelmente tenha sido fundada por um homem chamado Epáfras. E esse homem veio até Paulo em Roma e levou informações novas. E por isso Paulo escreve a carta como uma resposta ao relatório que ele ouviu de Epáfras. Mas também Paulo morou próximo a essa região pelo menos 2 anos na cidade de Éfeso. Mesmo que talvez não tenha sido Paulo que tenha ido até lá levar o evangelho, provavelmente não é. Epáfras em algum momento se encontrou com Paulo, ouviu o evangelho. Nessa cidade mora um outro homem que é amigo de Paulo, um homem chamado Filemon, que tinha um escravo chamado Onésimo, que fugiu, fez alguma coisa errada lá com o seu patrão e fugiu para Roma. Chegando lá, ouviu o evangelho, se converteu, passou a cooperar com Paulo e agora, quando Paulo manda essa carta de volta, através de um irmão chamado Tíquico, Onésimo vai junto, já se tornou ali um obreiro. E no texto de hoje, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, a partir das informações que ele recebeu de Epáfras, expressando em oração a alegria que ele tinha em ouvir a respeito daqueles irmãos, e essa alegria ele transformou isso em oração. Paulo é uma pessoa extremamente cuidadosa com as igrejas, não só as que ele, como apóstolo, estabeleceu, mas com todas as igrejas. Ele tinha um cuidado. Ele, escrevendo aos Coríntios, ele diz que pesava sobre ele essa preocupação que era o cuidado com as igrejas de Deus, e ele queria sempre que pudesse auxiliá-las, através de carta, através de presença ou através do envio de um auxiliar, para que essas igrejas fossem estabelecidas, solidificadas e pudessem dar continuidade àquilo que ele foi chamado para fazer, pregar o evangelho. E de muitas notícias boas que ele recebeu dessa igreja, ele também ouviu que a igreja estava enfrentando alguns problemas que foram apresentados semana passada. Então, dentro da igreja havia misturado questões relacionadas ao judaísmo, cristianismo, misticismo, filosofia, superstição popular, e isso tudo misturado com a pessoa de Jesus. E ele então vai corrigir isso dizendo: olha, Cristo é o centro, ele tem a primazia sobre todas as coisas, sobre a nossa fé. E quando esse Epáfras, sabendo do que Paulo era capaz e conhecendo, então sentiu a necessidade de se dirigir até Roma, embora Paulo estivesse preso numa casa alugada, pedir a ele algumas instruções, algumas coisas que ele poderia aplicar, instruir a igreja. E Paulo então escreve a carta, e essa mesma carta ia ser lida na igreja de Laodiceia, na igreja de Hierápolis, que eram igrejas que Epáfras tinha o conhecimento. E é bem provável que Epáfras também tenha iniciado essas igrejas, né? Naquele trabalho dele, juntamente aí com auxiliares e etc. Então, nesse tempo, um escravo chegou até lá, fugindo de Filemon. Paulo levou a Cristo e mandou ele de volta para o seu senhor Filemon, na cidade de Colossos, né? Então, e essas informações mexeram com Paulo, e ele começa a carta dele expressando, ele mostra a oração que ele fazia por aquela igreja. E quando a gente percebe a oração de Paulo, o que ele agradece e o que ele pede, a gente percebe o quanto ele é cuidadoso e tem discernimento em perceber certas realidades na igreja. O apóstolo Paulo amava as igrejas. Ele tinha um cuidado extremo pelas igrejas.
apesar das limitações, apesar das imperfeições. Mas ao mesmo tempo você vai achar, quase que em todas as cartas de Paulo, as orações que ele fazia em favor dessas igrejas. Então você tem amor e você tem oração. E um pensamento que me surge desses dois pontos é que quem ama, ora. Ou seja, se você ama a igreja de Jesus, isso é transformado em oração. Certa vez eu vi um escritor desafiando os pais a orarem por seus filhos. E ele fazia o seguinte argumento: se os seus filhos não tiverem avós piedosos e você negligenciar a oração por eles, quem vai orar pelos seus filhos? Porque se você ama os seus filhos, você ora por eles. E a igreja não é diferente. Quem ama a igreja, ora por ela. Talvez o desafio é o que pedir para a igreja, como orar em favor da igreja. Primeira coisa que eu disse, agradecer pela obra do Evangelho na vida da igreja. Ninguém se une à igreja sem que antes tenha sido impactado pela mensagem do Evangelho, sem que antes tenha ouvido a pregação, crido e se juntado a uma igreja. Embora estejamos em estágios diferentes na nossa caminhada, na nossa maturidade, mas nós temos uma coisa em comum: nós fomos chamados por Cristo a nos unirmos à igreja. Então Paulo, quando ouvia dessa verdade, dessas pessoas respondendo de maneira positiva ao Evangelho, ele não resistia de louvar a Deus por isso, de agradecer a Deus por, numa cidade com diversas dificuldades em relação ao Evangelho, ter ali um grupo de pessoas que foi separado por Deus para que pudesse servir no Evangelho. Ele começa no versículo 3 dizendo: olha, damos sempre graças a Deus. E olha, e Paulo não faz uso das palavras simplesmente para causar uma impressão. Se ele está dizendo que faz isso sempre, de fato é algo que faz parte da agenda dele. É algo que está permanentemente incluído aqui. Então ele se dirige a Deus, dando graças, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos a respeito de vocês. Então, desde que Paulo foi informado da situação da igreja, e eu gosto de Epafrodito, porque se Epafrodito fosse pessimista ou negativo demais, como alguns de nós, chegava lá, só contava a desgraça da igreja. Ei, Paulo, tem um pessoal que chega atrasado, tem um pessoal que não vem, tem um pessoal que não contribui, tem um pessoal que não ora, tem um pessoal que só reclama, tem um pessoal que só faz isso, faz isso. Paulo, é uma desgraça aqui lá. Mas Epafrodito fez isso não. Ele não ocultou os problemas, mas ele falou do poder do Evangelho na vida das pessoas. Paulo, é lindo o que está acontecendo lá. As pessoas estão se dobrando ao Evangelho. É verdade, nós temos algumas dificuldades, nós temos alguns problemas, mas quem não tem? Afinal, nessa vida isso faz parte. Para algumas pessoas, era motivo para desistir da igreja. Epáfras não está fazendo fuxico. Ele está buscando orientação. Ele está buscando instrução. Paulo é o professor, Paulo é o mentor. Paulo, eu estou cuidando dessa igreja aqui, mas tem umas coisas aqui que eu não estou sabendo, não, me ajuda aí. E ele procurou o mestre, ele procurou o mestre. E quando o mestre recebe aquelas informações, ele escreve para a igreja e ele disse: irmãos, desde o dia que eu ouvi de vocês, eu não paro de dar graças a Deus. E o motivo é a obra do Evangelho transformadora na vida de vocês. O que o Evangelho está causando na vida de vocês me impacta e me impulsiona
a orar por vocês todos os dias. A nossa vida individualmente é um exemplo da transformação do Evangelho. Você pode olhar para a sua história, olhar para a sua caminhada e ver o poder de Deus. Você pode olhar para as pessoas do seu lado e ver o poder de Deus. E eu conheço muitos de vocês há um bom tempo e já ouvi muitas histórias. E eu fico impactado em saber como Deus levou vocês à fé em Cristo e tem transformado a vida de vocês. Temos problemas? Sim, mas eu dou graças a Deus porque o Evangelho os alcançou. A mensagem do Evangelho, Paulo disse, olha, Epáfras não podia me dar notícia melhor do que essa, de ouvir como foi que esses irmãos abraçaram a fé em Cristo Jesus. E você observa que essa fé que Paulo fala aqui, ela tem um objeto, é Cristo. A fé que salva é a fé na pessoa de Jesus, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Esta é a fé salvadora, que é dom de Deus, aquela fé que vem pelo ouvir e ouvir da pregação do Evangelho. É aquela fé que produz regeneração, é aquela fé que produz novo nascimento, que acontece por meio da operação da palavra de Deus, que o Espírito Santo usa para convencer as pessoas. Então Paulo diz, olha, quando eu ouvi da fé de vocês, eu dei graças a Deus. Mas não só isso, no versículo 4, ele diz do amor desses irmãos aqui, que eles tinham uns para com os outros. Eles viviam separados, ouviram o Evangelho, responderam positivamente à mensagem, e agora estão vivendo em comunidade e estão amando uns aos outros. Estão tendo relacionamentos sadios, que reflete a identidade do discípulo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Com todos os santos, isso estendia os da igreja e provavelmente outros que tivessem comunhão. E no 5º, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Preste atenção, versículo 4, fé, amor, versículo 5, esperança. Essa tríade para Paulo, ela é uma espécie de síntese do caráter cristão aprovado. Um cristão, ele já exerce fé exclusiva na pessoa do Senhor Jesus, ele ama os santos e ele não se desespera porque ele tem uma esperança na pessoa do Senhor Jesus. Então essa tríade, se você for ler o Novo Testamento novamente, ou pela primeira vez, quando chegar nas cartas de Paulo, começa a grifar essa tríade para você ver, e você vai ficar impressionado a quantidade de vezes que aparece. Exatamente porque a igreja é uma comunidade que reúne todas as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, que amam uns aos outros e que esperam em Cristo. Então o crente maduro tem fé genuína, ama e ele tem esperança. Ele não se desespera. Então Paulo, vendo isso presente na vida daqueles irmãos, entendendo que aquilo era uma evidência da operação da vida deles, ele expressa isso em gratidão a Deus, porque era um sinal, a fé salvadora, do poder de Deus operando na vida daqueles irmãos. E essa fé não só os levou a crerem no Evangelho, mas também a se comprometerem com o Evangelho, não é? Senhor Jesus Cristo, fé no Senhor Jesus, fé salvadora. A pessoa de Cristo, ela é o centro do Evangelho. Qualquer tentativa de construir um Evangelho sem Jesus não é Evangelho. E talvez mais do que em qualquer momento da história, nós vivemos um período em que há uma tentativa das pessoas de desenvolverem um evangelho sem Jesus Cristo. É um evangelho da prosperidade,
é o evangelho do sucesso pessoal, é o evangelho da alegria permanente, da alegria o tempo todo, de viver no topo o tempo todo. Não é? Existe um discurso, muitas vezes, por parte de alguns líderes, de que existe uma espiritualidade num nível superior que só alguns alcançam, não é? Que a maioria está no patamar de baixo, ao baixo clero, como é chamado na política, em Brasília, e alguns num nível superior. Não é? Então, um outro evangelho sem Jesus, um evangelho com reunião, com coaching, um evangelho com estratégias para você ser um bom vendedor, para você ser um bom empreendedor. Fazem muito bem o encorajamento das pessoas para a vida, mas fazem muito mal com a essência do evangelho. Por quê? Porque tiram a essência de Cristo. Cristo é que faz tudo diferente. Por isso que a nossa pregação ela é cristocêntrica. Por isso que nossa adoração é cristocêntrica. Porque se você tira Cristo, você se torna um palestrante. Você se torna um cantor qualquer. A música cristã não dá para ser cantada no terreiro de Umbanda. Não tem nada contra quem é umbandista. Não dá para ser cantado numa reunião budista. Não dá para ser cantada numa reunião de encorajamento, que algumas pessoas têm umas músicas que eles cantam. Você vai lá naquelas reuniões que tem pirâmide, que tem gente ensinando a vender, e você sai lá acreditando que vai ganhar o mundo e vai ficar rico em 15 dias. Eles têm música evangélica lá. O pessoal canta na igreja também. É? Então, uma série de... Mas isso não é o evangelho. O evangelho é Cristo. Simples. Deus se fez homem, viveu nesse mundo, morreu, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Esse é o evangelho. E você precisa crer que Jesus Cristo morreu no seu lugar, que Ele está vivo à direita de Deus. Você precisa crer que Ele é o seu substituto, que Ele é o único que pode te salvar. E quando você é levado a expressar essa fé em Cristo, aí Paulo diz, essa é a fé salvadora. E ele disse, eu dou graças a Deus por essa verdade na vida de vocês. Porque eles estavam tentando tirar Cristo. Nós vamos ver isso no final desse capítulo, e no capítulo 2 especialmente, porque eles estavam pensando o seguinte, olha, você tem que ter Jesus e uma coisinha a mais. Não dava para ser só Jesus. E Paulo vai desfazer isso, porque o evangelho é essencialmente a pessoa de Jesus Cristo. Fora Cristo não há o evangelho. E uma vez que essa fé foi abraçada, o amor se apresenta como um resultado. Ninguém ama as outras pessoas se não for por intermédio da transformação do evangelho. Nós somos amantes de nós mesmos. Somos egoístas por natureza. Mas quando nós passamos a crer no Senhor Jesus, nós somos desafiados, ensinados a amar uns aos outros. E Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que Deus já providenciou os recursos. Diz que o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. O amor de Deus está nos nossos corações. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, eu faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Ele não diz assim, que Deus me dê amor para amar as pessoas. Não, o amor já deu, já foi dado. Você precisa transbordar, você precisa crescer nesse amor. Mas uma espécie de resultado. A consequência inevitável de uma fé comprometida é o florescimento do amor fraternal para com todos os santos. A igreja é um lugar diferente. No ambiente de trabalho, as pessoas têm muitas competições, têm muitos desafios, tem muita gente querendo puxar o tapete uma da outra. Às vezes as pessoas não são confiáveis, alguns são passadas para trás, e uma série de outras coisas. Mas na igreja não. Nós somos amados. Nós amamos uns aos outros.
É certo que não é o amor tão perfeito como o de Jesus Cristo, mas nós estamos querendo crescer na graça de amar uns aos outros. Nós nos sacrificamos, nós oramos, nós fazemos o que nós realmente podemos. Tá? Então, dentro do corpo de Cristo, é impossível não haver esse relacionamento, auxílio mútuo, mesmo quando os irmãos estão enfrentando algumas dificuldades. E por que que isso é impossível? Porque no versículo 8, o Paulo fala que o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. É um amor que permite a gente amar até a distância, né? Mesmo sem conhecer, a gente pode orar uns pelos outros como demonstração desse amor. E aí então Paulo vê essa questão da esperança como um outro motivo pelo qual ele dá graça aqui, e ele diz que essa esperança está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, fé, o amor dos colossenses dava a base para essa esperança. E eles estavam convictos de dar continuidade na vida deles, porque eles estavam esperando em Jesus. Porque o dia que você tirar Jesus do seu ponto de referência, na sua caminhada, você perde a esperança. Por que a gente não se desespera? Às vezes a vida humana é tão banal, é tão limitada. Por que a gente não se desespera? Por que o cristão não se desespera? Por que a gente não comete uma loucura? Porque a nós foi revelada a mensagem do Evangelho e nós temos essa esperança que foi preservada, foi guardada aqui. A esperança daquelas pessoas fizeram com que eles olhassem para o céu, onde estava o Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, bem como para as promessas, a herança de Cristo, as alegrias do paraíso, as alegrias da vida eterna, de uma vida futura, onde todos os lamentos e todas as dores não participarão, não farão parte mais da vida dele. Então, quando Paulo ouviu que eles tinham fé e tinham amor, tinha esperança, Paulo disse, aqui tem uma comunidade de salvos, aqui tem uma comunidade de crentes. E ele dava graças a Deus pela igreja. Irmãos, esse é um princípio que a gente precisa voltar frequentemente. Sabe por quê? É muito fácil eu e você nos tornarmos críticos da igreja do que intercessores da igreja. Muito fácil. Não tem coisa mais fácil de fazer do que ser crítico de igreja. Especialmente se eu adoto uma postura de assistente. Eu fico do lado de fora e eu fico criticando. E aí quando eu falo da igreja, na minha cabeça eu não estou falando de mim. Mas se você e eu somos a igreja de Cristo, então quando eu falo da igreja, eu estou falando de mim. Eu não estou falando dos outros. A igreja não são os outros. Nós somos a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós. Então quando eu falo, a minha igreja é fraca no louvor, eu estou falando que eu sou fraco no louvor. A minha igreja é negligente no evangelismo, eu estou falando que eu sou negligente no evangelismo. Eu não falo dos outros, eu falo de mim, porque eu sou igreja. Mas a igreja é muito fácil de se tornar crítico da igreja ou das igrejas. Mas o nosso chamado foi para aproximar, e uma forma de aproximar é agradecer pela igreja. Eu já falei isso outra vez e repito, e não só em relação à igreja, mas na própria vida, que às vezes é muito fácil a gente ficar lamentando por aquilo que a gente não tem, ou acha que não tem, e não vê as coisas que Deus tem feito. É a própria igreja. Começa a listar algumas coisas pelas quais você pode agradecer a Deus por sua igreja. Você pode fazer isso com a sua família, pode fazer isso com a sua vida.
Porque quando você não desenvolve a disciplina da gratidão, do louvor a Deus, você se torna facilmente uma pessoa que murmura muito, insatisfeita, que não consegue conhecer o poder da gratidão. Então comece alistando. E isso eu acredito que vai mudando a postura da gente, porque a gratidão força a gente a abrir os olhos. Quanto mais você se torna murmurento, mais fechado você se torna para enxergar as boas coisas de Deus na sua vida. E como isso às vezes não é uma prática frequente, seria saudável a gente anotar, fazer uma lista de coisas que eu quero agradecer. Isso é uma prática comum em relação à família, em relação à igreja, exatamente para a gente aprender a gratidão. E aí então, a partir disso, o apóstolo Paulo começa a falar um pouco sobre como é que essas coisas aconteceram. Ele diz, olha, antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, ou seja, tudo começou pela chegada do Evangelho, e agora, 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Então, esse Evangelho, essa mensagem chegou até os irmãos da igreja de Colossos, mas também foi espalhada até outros lugares. Nesse sentido, o Evangelho, no seu propósito, ele é universal. Ele não está limitado a um local. O campo é o mundo, diz Jesus Cristo. Por isso, então, os apóstolos, especialmente Paulo, tinham essa determinação de pregar o Evangelho até os confins do mundo. Esse Evangelho, uma vez abraçado, no versículo 6, ele produz fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Né? Então Paulo retrata aquele dia que eles tiveram um encontro com o Evangelho, que eles responderam o Evangelho como um dia marcante do início de uma nova vida e ao mesmo tempo o início de um processo de transformação. Tanto é que eles estão frutificando e eles estão crescendo. Né? Eles não só abraçaram a mensagem do Evangelho, mas começaram a crescer no Evangelho. Começaram a absorver aquelas verdades. E se você percebe no capítulo 2, quando Paulo fala desse Evangelho que alcança o mundo todos, pessoas de todo tipo, de todas as crenças, abrindo mão das suas crenças e depositando a fé no Senhor Jesus. E isso era certamente uma motivação, não é? Esse crescer e produzir fruto. E esse Evangelho sempre enraizado na graça de Deus. Final do versículo 6. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Entender a graça significa que essas pessoas perceberam que não mereciam aquilo que estava acontecendo com elas. Elas entenderam que era uma dádiva de Deus, apesar dos seus méritos. Agora, nem todo mundo pensa assim. Dependendo do contexto, você falar da graça, algumas pessoas vão resistir, vão dizer, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa também. Não é bem assim. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa também. Não é só assim. E a graça diz que você não faz absolutamente nada. Deus faz. Você recebe. Você recebe a dádiva do Senhor. Então Paulo diz que esse Evangelho que produz fruto, que produz crescimento, que estava acontecendo entre eles ali, é fruto do entendimento que eles tiveram da graça de Deus. Ou seja, e como é que eles chegaram a esse entendimento? É porque eles foram inteligentes? Não, porque Paulo pregou, ou Epáfras pregou, e o Espírito Santo usou aquela palavra para convencê-los de que Jesus Cristo é Salvador. Para convencer as pessoas de que elas eram pecadoras e precisavam de um Salvador.
E uma vez que isso aconteceu, então gerou transformação. Você percebe que a palavra da verdade, ela é o instrumento do Espírito Santo para produzir essa salvação. As pessoas não são salvas do nada. Ninguém acorda querendo ser salvo. Ninguém acorda querendo ter Jesus. Mas o Espírito Santo usa a palavra de Deus para convencer essas pessoas. Por isso que a nossa tarefa é pregar para as pessoas. É falar do Senhor Jesus, é falar dessa mensagem. Acreditando que o Espírito Santo usa essas verdades. E não tem nada que substitua. Não pense que um testemunho bonito vai substituir a pregação do Evangelho. Não pense que uma música bonita vai substituir o Evangelho. Não pense que um filme muito bonito vai substituir o Evangelho. Deus pode até usar se tiver conteúdo do Evangelho. Mas, na verdade, é o conteúdo do Evangelho. Tem um autor que conta que às vezes as pessoas não entendem o Evangelho, e ele pregou o Evangelho para uma pessoa e a pessoa procurou ele querendo dar um recurso para ele. Mas por quê? Não, porque você me comunicou uma coisa muito bacana hoje, eu quero pagar por isso. Não, mas eu não posso receber por isso. O outro chegou dizendo: rapaz, estou muito contente de ter respondido a mensagem do Evangelho. Eu sou muçulmano, agora também eu sou cristão. Tem mais uma coisa, tem mais uma religião. Espera aí. Não é isso. O Evangelho sempre é a manifestação da graça de Deus na vida das pessoas. Conhecer o Evangelho é necessário entender a graça de Deus. A graça de Deus nos coloca na posição de receptores, em oposição a obras ou ordenanças. Dependendo do contexto, existem os sacramentos como meios de graça. Não, unicamente por meio da pessoa de Jesus. A graça diz que nós somos pecadores e que só Jesus Cristo pode salvar. E isso é dito para todo tipo de pessoa, em todo o lugar. A única mensagem é essa. E Paulo, então, agradece por essa mensagem. E ele recebeu, conforme o versículo 7, numa reunião com esse homem chamado Epáfras, Paulo chama ele: olha, nosso amado conservo, e quanto a vós, fiel ministro. Então, ele é chamado de vosso, porque ela é portador da mensagem de Deus para essas pessoas aqui. E Paulo reconhece ele como escravo, como amado, servo fiel. Ele evangelizou essas pessoas. E agora que Paulo tem essa informação a respeito dessa igreja, que foi transformada pelo Evangelho, ele faz uma coisa muito simples. Ele ora da igreja. Ele ora. Porque quem ama, ora pela igreja. E basicamente, agradecer, gratidão. Não significa que você não precisa pedir nada pela igreja. O próximo texto vai dizer o pedido mais importante, ou um dos mais importantes para a vida de uma igreja. Mas antes, você precisa criar a cultura, o hábito, a disciplina de ser grata a Deus por sua igreja, apesar das limitações dela. Você ama a sua igreja? Isso é demonstrado por meio das orações que você faz, cheio de gratidão. Você vê valor nesse grupo de pessoas que ama o Senhor Jesus, que adora o Senhor Jesus, que serve o Senhor Jesus. Você enxerga como uma oportunidade que Deus te dá para servir? Coloque a igreja que você frequenta nas suas orações. Agradeça a Deus pela vida de cada pessoa, pela forma como Deus usou o Evangelho para nos alcançar e pela transformação que está acontecendo. Estamos frutificando, estamos crescendo, estamos desenvolvendo na fé. Ainda não estamos prontos, estamos longe, mas aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Agradeça a Deus pelas pessoas que você congrega. Mas o que pedir?
O próximo texto revela um dos pedidos mais importantes para se fazer em relação à igreja.